Pronto, João, pode ficar à vontade, se apresenta e pode dar início. Deus abençoe. Obrigado. Bom dia, pessoal. Muito bom estar falando com vocês mais uma vez. Já está com um tempinho já que a gente não tem esse contato com vocês, até por conta de tudo que a gente vem passando, né? Da pandemia e toda essa questão do distanciamento social, mas a gente sabe que é necessário para que todos nós possamos ficar bem e sairmos dessa melhor ainda. E tudo na vida, Deus sabe o que faz e isso tudo nos ajuda, nos fortalece ainda mais. Então eu queria agradecer primeiramente o tempo de vocês, a atenção, e quero dizer que estou aqui à disposição para ajudar sempre que for preciso, eu, Natália, e sempre que a gente puder. E aí a gente vai ter uma conversinha, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma apresentação aqui, compartilhar minha tela. E aí eu não vou conseguir ver vocês, né? Então qualquer coisa que na hora que eu estiver apresentando, vocês também podem fazer perguntas e aí qualquer coisa eu retomo a tela para conversar com vocês. Aqui todos já são catequistas ou tem alguém que está começando agora nesse processo formativo? Não, tem 3 novatos. Tem 3 novatos? Isso? Não, tem alguns. Certo, alguns, né? Isso. E aqui estão de todas as pastorais ou está muito específico? Não, na verdade aqui tá só a Crisma jovem. Certo. Só os jovens. Legal. Beleza. Então antes de começar a apresentar, a falar sobre o itinerário em si, que a gente dividiu em 3 grandes momentos, que foi o querigma, o discipulado e a mistagogia. Eu queria falar um pouquinho sobre a catequese, né? Catequese, para a gente partir desse ponto. Catequese é o ressoar, é o que a gente vai fazer chegar a outras pessoas, é o que a gente vai levar, é o que a gente vai contagiar outras pessoas. Então a gente precisa hoje estar atento a alguns pontos da catequese de iniciação à vida cristã, a catequese que a gente vem trabalhando hoje, como arquidiocese, como igreja brasileira, que a gente precisa entender que ela é uma catequese querigmática, ela é uma catequese que tem um anúncio ali no primeiro momento, mas ele perpassa todos os momentos. O querigma, que é você ir ao encontro para anunciar Jesus Cristo, ela vai ser durante todo o processo, tá? Então não se limita somente ao primeiro momento, como a gente tem no itinerário, mas ela é querigmática em todo o processo. Não se pode fazê-la no primeiro momento e depois ficar de lado. Pelo contrário, esse querigma ele precisa ser feito, esse anúncio, que é o primeiro anúncio, que é o querigma, ele precisa ser feito em todos os momentos do itinerário, tá? E ela é mistagógica. Ela é mistagógica porque a gente vai mergulhar nos mistérios, a gente vai ter o contato com esse mistério da graça. Então, através dos sinais, através dos símbolos, através das celebrações, dos momentos, a gente vai passar também a mistagogia por todo o processo. Então, dentro dos encontros, é importante que se trabalhe a mistagogia em cada encontro também, para que essa catequese, que é vivencial, que é experiencial, ela possa ser em todos os momentos. Então não existe, embora a gente esteja dividindo agora em 3 grandes momentos, que é a querigmática, que é o querigma, que é o discipulado, que aí o discipulado é o período maior do processo, e a mistagogia,
elas, em todo o processo, é uma catequese querigmática e mistagógica. Então, não se limita aos períodos que a gente está dividindo, mas sim todo o processo a gente precisa, e é importante que a gente trabalhe o querigma, que é esse anúncio de Jesus, que aí a catequese ela é cristocêntrica, ela tem Cristo como centralidade. E se a gente está falando de Cristo como central, a gente também está falando da palavra de Deus. Então a gente está também falando da centralidade bíblica. E através disso a gente trabalha a experiência, a vivência, o exemplo, né? E aí esses sinais a gente trabalha dentro da mistagogia, tá? Então é todo um processo querigmático e mistagógico. Tudo bem aqui? Até aqui? Só para a gente partir desse pressuposto, né? Para a gente dar esse plano de fundo, para que a gente parta para esse processo que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Óbvio que eu estou trazendo aqui uma ideia central, né? A essência. Não dá para a gente, em 1 hora, mais ou menos, a gente esgotar tudo. Obviamente que se fosse para falar sobre cada processo, a gente levaria muitas horas sobre cada um, se não for dias, tá? E existem muitos materiais, muitos recursos sobre cada um desse processo da iniciação à vida cristã. Então, depois eu digo que a formação, ela ali é o primeiro contato, é o aperitivo. E aí, depois da formação, é muito importante que a gente busque aprofundar, né? Que a gente dê o próximo passo. O primeiro passo é esse: apresentar, falar, trocar ideias, discutir sobre o assunto. O segundo passo é a gente dar o segmento, a gente como catequista dar seguimento, dar continuidade no processo de aprendizado, no processo de aprimoramento, no processo de desenvolvimento como pessoa, como cristão e como catequista. E aí a gente busca esse aprofundamento em outros momentos. Então aqui é só uma noção, mas eu espero que fique algo leve, agradável e de fácil entendimento para vocês. E aí, qualquer coisa, vocês avisem. Eu vou compartilhar minha tela, então não vou estar vendo vocês. E aí, qualquer coisa, falem, façam um sinal de fumaça, gritem, que aí eu paraliso aí a apresentação e retomo a conversa com vocês. Tá bom? Se não tiver nenhuma intervenção no meio, a gente aguarda no final e aí troca uma ideia, a gente discute alguns pontos no final. E aí vai ficar muito a critério de vocês. Comigo é muito tranquilo. Vocês só confirmem para mim se estão vendo minha tela. Sim, eu tô. Pronto. Então, como a gente vai falar um pouquinho sobre esse itinerário catequético, sobre o processo catecumenal, né? Existe um quadro, né, que divide em 4 momentos. A gente dividiu aqui em 3, porque o discipulado ele vai complementar também, ele vai pegar o período da purificação, tá? Mas se a gente for dividir de maneira mais didática, a gente tem o primeiro período, que é o querigma. A gente tem o segundo período, que é o maior período do processo, que é o discipulado, e a mistagogia, que está lá no finalzinho. Mas lembrando, mais uma vez, o querigma e a mistagogia, ele perpassa também todo o processo. Esses passam por todo o processo de catequese, tá? Então não se isolam, eles não se isolam, eles se conversam entre si. Bom, me apresentar aqui um pouquinho, né? Sou o João Vitor, sou pai da Ana Laura, esposa da Natália, como a gente falou no começo, né? Estão ali
pertinho mais ali dentro. A Ana Laura tem 1 aninho, então ela nasceu aí na primeira onda da pandemia, né? E aí a gente está nesse processo aí com ela de acompanhar, mas a gente sabe que está bem diferente do que seria normalmente, né? Sou catequista da paróquia de Santo Afonso desde 2006, então para quem é bom de matemática aí dá para fazer as contas, e dos meus 30 anos, 15 são como catequista, né? Então metade da minha vida é como catequista na paróquia de Santo Afonso. E aí há 15 anos recebi esse chamado e estou até hoje, graças a Deus. Eu coordeno a catequese na paróquia e coordeno a catequese de iniciação à vida cristã desde 2017, que foi quando a gente iniciou o processo de implementação na paróquia. Esse processo iniciou antes, obviamente, mas em 2017 a gente começou a primeira turma dentro da iniciação à vida cristã. E a gente não tem só um coordenador, a gente tem uma equipe de coordenação, que a gente tem as pastorais unificadas, e aí a gente tem uma equipe de 4 pessoas para coordenar a catequese de iniciação à vida cristã na paróquia. Porque a gente precisa dessa pluralidade, a gente precisa dessa troca para que a gente consiga fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então aqui a gente tem uma equipe de coordenação e eu sou um dos coordenadores da catequese. Desde 2017, provavelmente fica até esse ano, e aí para o ano que vem outra equipe de coordenação possa vir a assumir. E sou um grande curioso sobre catequese e liturgia, né? Se a gente for pensar em catequese, a gente não pode esquecer a liturgia e vice-versa. Elas duas se conversam, elas duas precisam estar interligadas, e o que a gente vivencia na catequese, a gente celebra na liturgia. Por isso que o processo da iniciação, ele tem catequese e liturgia de maneira integrada, concatenada, fazendo parte de todo o processo. É preciso ter essa conexão. Então eu sou um grande curioso, leio tudo que eu posso e consigo sobre catequese, liturgia, né? A gente tem uma escola catequética muito boa, que é a SPAC, então já fiz alguns cursos lá também, mas também vejo muitos vídeos, leio muitos livros sobre esses 2 assuntos, que são assuntos que muito me interessam e que hoje, dentro da iniciação, a gente trabalha muito isso no dia a dia, e é importante que a gente também possa conhecer um pouquinho sobre esses 2 pilares da nossa igreja. E aí, para a gente iniciar um pouquinho, falar sobre o processo catecumenal, que aí é o itinerário catequético ou o processo catecumenal que a gente trabalha na iniciação, a gente dividiu aqui em 3 grandes momentos, né? Foi o querigma, o discipulado e a mistagogia. Mas, claro, eles, de acordo com o RIC, eles são divididos em pré-catecumenato, catecumenato, a purificação e a mistagogia. Mas aí a gente, para deixar um pouco mais didático e também seguindo algumas referências bibliográficas, a gente dividiu aí em querigma, discipulado e mistagogia. Tudo bem até aqui? Sim. Então, o querigma é o anúncio da palavra. A gente vai anunciar a palavra e vai anunciar Cristo através da palavra. E é o momento também em que o catecúmeno ou o candidato ele vai escolher continuar. É o momento que a gente tem para encantar, é o primeiro contato, é a gente ir
ao encontro do outro. Não é o outro vir até o nosso encontro, mas é a gente ir ao encontro do outro, anunciar a boa nova. E aí a gente faz isso sempre através do exemplo, através da leitura bíblica e através da nossa experiência como cristão. E aí, nesse período, a gente trabalha com os introdutores e que podem ser catequistas ou não. O importante é que esses introdutores, eles sejam da comunidade e eles tenham uma vivência cristã na comunidade, que eles façam parte da vida eclesial da comunidade. E preciso ter uma experiência, preciso ter um exemplo para anunciar Cristo através da palavra para aquele candidato. Certo? Então aqui tem o primeiro, que é o querigma, que é o anúncio, que é a escuta da palavra. E é o momento do convite. É quando, a partir dos encontros, a gente vai convidar o catecúmeno, que é aquele que não tem nenhum sacramento da iniciação, ou o candidato, que pode ter algum sacramento, que a gente vai convidá-los a seguir nesse discipulado de Jesus Cristo, a seguir esse caminho. E aí ele vai escolher se ele quer continuar ou não. E aí, após isso, também a gente tem a celebração de entrada, que vai fazer a acolhida. Então, eu queria também deixar essa palavra muito clara, né? Eu queria deixar essa palavra muito no coração de vocês. Acolhida, acolhimento. É fundamental para que essas pessoas possam dar continuidade no processo de seguimento a Jesus Cristo. E aí a gente tem que pensar muito em como Jesus agia lá nesse processo de catequese que ele fazia com as pessoas. O discipulado, como eu falei, ele é o maior período do processo e é onde estarão a maior parte dos encontros. É um momento, e engloba também o momento de purificação, que é ali um pouco mais na frente, antes da realização dos sacramentos, e grande parte das celebrações fazem parte desse discipulado. Que é quando a gente realmente aceitou esse chamado de seguir Cristo, de aprofundar nesse conhecimento que foi anunciado lá no querigma. E aí é onde vão ter os encontros de catequese, vão ter as celebrações, tem o momento de purificação, que é o momento que a gente se prepara para o processo de receber as graças do sacramento. E por fim a gente tem a mistagogia, que é o momento de aprofundar e colocar o catequizando em contato direto com o mistério da graça. Então, a mistagogia é isso, através dos sinais, através dos símbolos, das celebrações, a gente colocar essa pessoa em contato com esse mistério, né? Através, por exemplo, a água. O que é que a água simboliza para a gente? O que é que o branco simboliza? Então, tudo isso a gente vai trabalhar dentro dos encontros, dentro das celebrações, em todo o processo. Então, mais uma vez, a catequese de iniciação à vida cristã é uma catequese querigmática, que é o anúncio, que é o ir ao encontro do outro, e mistagógica, que é mergulhar no mistério da graça. E aí, antes de começar a falar um pouco mais sobre esses processos, eu queria falar de 2 pontos que são extremamente importantes para que esse processo aconteça da melhor maneira possível. Além do catequista, além da catequese, que precisa estar bem preparado, e aí eu já parabenizo vocês pela formação, por esse desejo de melhorar, de se aprofundar, de conhecer. Isso é fundamental.
precisa também ter esse acolhimento, precisa também ter esse engajamento, precisa também ter uma organização que favoreça a participação das famílias, né? O engajamento da família é fundamental, e como a gente vai fazer uma catequese vivencial, experiencial dentro da comunidade, a família é a primeira comunidade do catequizando, né? Do candidato, do catecúmeno. Então a família é chamada a ser lugar de iniciação, e é onde se aprende a rezar e a viver os valores da fé. Então a família é fundamental. Inclusive, com o querigma, né, antes da pandemia, a gente fazia na casa das pessoas. A gente fazia com as famílias, dentro da casa. Então, era as famílias receberem catequistas, receberem pessoas da comunidade, porque isso não é um costume. E começou-se a se tornar um costume a partir do querigma. Até mesmo para outras pessoas da comunidade que estavam conhecendo um pouco do processo de iniciação, isso se tornou assim meio, nossa, diferente, né? Mas a partir do momento que o processo acontece, ele flui, e as pessoas agradecem por ele ter acontecido, porque é uma experiência única e muito rica. E qualquer tipo de estruturação familiar não isenta os responsáveis de assumir e educar as crianças numa formação cristã e religiosa que os ajude rumo à transcendência. Então, seja lá qual for a estrutura familiar, isso não impede que essa educação na fé, que essa formação religiosa aconteça, tá? Então, nada impede que isso aconteça. E também é uma linha de renovação da iniciação. Investir em integrar a catequese familiar na catequese das diversas idades como um caminho natural da evangelização. Eu não sei se vocês sabem, acredito que sim, mas o foco principal da catequese, aquele público que é o que faz gerar essa catequese familiar, é o adulto. É o adulto. Porque é a partir do adulto que vão educar as crianças, que vai fazer com que aquelas crianças bem educadas na fé, bem educadas religiosamente, que tenham essa vivência comunitária, possam se tornar jovens que já vivenciam a vida na comunidade e se tornar adultos, e aí gera um ciclo. Então, o público dentro da catequese que a gente precisa dar mais atenção, dar mais cuidado, é o adulto, tá? Isso não desmerece nenhum dos outros grupos, tá? Mas esse grupo que faz o ciclo acontecer. E muitas vezes a gente pensa que é a criança, né? E aí, só para desmistificar um pouco, que até o Diretório Nacional de Catequese, o Diretório de Catequese, ele fala, o público que a gente precisa dar mais atenção, ter mais cuidado, é o adulto, e que muitas vezes é o mais negligenciado. Porque esse adulto, e aí a gente precisa entender 2 pontos, né? Que a gente hoje, lá atrás, as pessoas se batizavam, lá atrás, lá no início da igreja, lá com os discípulos, primeiro passavam por esse processo para receber os sacramentos. Hoje as pessoas recebem muitas vezes os sacramentos para depois passar por um processo de catequese. Então a gente tem todo um trabalho muito maior, e o mais difícil de se fazer é com o adulto, que ele já passou por todo um processo que muitas vezes ele não foi bem catequizado. E isso não é culpa dele, tá? Mas a gente hoje precisa dar muita atenção a esse público também. E aí, já que a gente está falando de uma catequese vivencial, experiencial e comunitária, a gente não pode
deixar de ter a participação da comunidade nesse processo, que é o sujeito indispensável dos processos de iniciação à vida cristã, junto ao catecúmeno, ao catequizando, é toda a comunidade cristã. A comunidade é responsável pelo rosto que a igreja vai apresentar a quem dela se aproxima. Então, a comunidade vai ser aquele rosto que a pessoa vai ver. Se a gente acolher, se a gente for uma comunidade alegre, participativa, celebrativa, tudo isso vai aproximar, vai fortalecer ainda mais esses laços. João, isso é muito difícil de acontecer em qualquer lugar. É de fato, pessoal, extremamente difícil. Mas a gente só vai alcançar isso enquanto a gente perseguir isso, enquanto a gente correr atrás para que isso aconteça. Então, essas pessoas que estão se aproximando da comunidade, elas precisam, antes de tudo, serem bem acolhidas. Por isso, mais uma vez, a importância desse processo querigmático e a importância de escolher bem os introdutores que irão acompanhar essas pessoas a partir desse primeiro momento. E as celebrações mais importantes do processo geralmente acontecem na missa dominical e requerem a participação de todos os envolvidos. Então, nas celebrações, busquem sempre convidar os pais. Se já tem padrinhos, convida os padrinhos, os introdutores, catequizandos, catequistas e o presbítero. Toda a comunidade participando faz com que o processo se torne ainda mais rico. E nessas celebrações, não precisa alterar a agenda dominical, nada. As celebrações são fáceis de acompanhar, podem ser adaptadas e interagem plenamente com o tempo litúrgico e com as celebrações dominicais. Por isso, essa relação é muito forte e próxima entre catequese e liturgia. Tudo bem até aqui? Nesse plano de fundo aí da catequese de iniciação? Sim. E aí tem o querigma. Peguei aqui um trecho do Papa Francisco na Evangelii Gaudium, na sua exortação, assim que ele se tornou Papa. Ele escreveu que é a alegria do Evangelho, né? E ele fala que nós voltamos a descobrir que também na catequese tem um papel fundamental, que é o primeiro anúncio, ou querigma, que deve ocupar o centro da atividade evangelizadora e de toda a tentativa de renovação eclesial. Então, é central. Então, quando a gente fala em catequese querigmática, é isso, esse primeiro anúncio, esse querigma, essa experiência, esse exemplo, esse contato com os que estão chegando na comunidade é central. E uma figura central no querigma é o anúncio da Boa Nova, que é Jesus Cristo. Tudo isso através da palavra de Deus. Então é algo central, é um processo central dentro do itinerário catequético. É o querigma. E ele continua. Ao designar-se como primeiro momento ali, este anúncio não significa que o mesmo se situa no início e que em seguida se esquece. Não. Não é porque eu passei pelo período do querigma, que eu entrei na parte catequética, que eu vou esquecer o querigma. Que se esquece ou substitui por outros conteúdos que o superam. Não é isso. É o primeiro em sentido qualitativo, porque é o anúncio principal. Porque a gente vai anunciar quem? Jesus. A gente vai anunciar o quê? A Boa Nova. Através das experiências que nós temos como cristão, como pertencentes à vida eclesial da comunidade. Aquele que sempre tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras e aquele que sempre tem de se voltar a anunciar de uma forma ou de outra durante a catequese
Então, esse anúncio é permanente durante toda a catequese, em todas as suas etapas e momentos. Então, é muito importante, quando a gente for fazer o convite para os introdutores, falar dessa importância, dessa catequese querigmática, de que é importante a participação deles em todo o processo, em acompanhar aquela pessoa que ele fez o primeiro anúncio. Isso é muito, muito bacana, isso enriquece muito. E não se deve pensar que na catequese o querigma é deixado de lado em favor de uma formação supostamente mais sólida. Evangelii Gaudium 165. Então é muito o que a gente vem conversando, né? O querigma, a catequese, ela é querigmática. Esse anúncio, ele passa por todo o processo. E é o anúncio que dá a resposta ao anseio infinito que existe em todo o coração humano. A gente sabe que nosso coração é cheio de anseios. E quem é que completa? Quem é que nos preenche? Quem é que nos acolhe e conforta? É a boa nova, é Jesus Cristo. É através da ressurreição de Cristo que a gente tem a esperança também de ter uma vida com Ele presente em todos os momentos. E aí aqui, pegando a essência do querigma nesse primeiro momento, a gente passa para o discipulado, que aí a gente entra no período da catequese e purificação. E eu gosto de sempre iniciar com essa passagem em Mateus: vem e segue-me. Então, com este convite, Jesus dá o primeiro passo. E aí é o que a gente faz lá no querigma. Apresenta Jesus, apresenta a Boa Nova, anuncia a Boa Nova e faz o convite ao candidato, ao catecúmeno, para ele continuar. Vem e segue. Você quer seguir Jesus? E aí o primeiro passo é Jesus que dá, que é o convite, que é o chamado. E para que o encontro aconteça com ele. Então, o caminho de formação de quem segue Jesus lança suas raízes na natureza da pessoa e do convite pessoal de Jesus Cristo. E aí é importante, aí tem toda uma simbologia, tem toda uma mistagogia, né? Porque Jesus chama pelo nome e estes o seguem porque lhe conhecem a voz. Então Jesus vai chamar todos pelo nome. E aí dentro da celebração de entrada é feito esse convite, né? A assinalação, tudo isso tem todo um simbolismo, tem toda uma mistagogia por trás disso, que Jesus chama pelo nome, né? Muitas vezes a gente não entende esse chamado, mas ele sabe porque está nos chamando. Então a gente passa por esse convite, por esse chamado lá no querigma, e aí a gente toma o segundo passo, que é após o convite, aceitar ou não esse convite. Se eu aceito, eu continuo essa caminhada de encontro com Cristo. E óbvio, né, que se vocês estão aqui como catequistas, vocês aceitaram esse chamado lá atrás e aceitaram ainda com mais força, ainda com mais firmeza, por isso decidiram, através da experiência de vocês, através do que vocês vêm vivenciando, vêm sendo exemplo, vêm aprendendo nas formações, vocês vão fazer esse convite, vocês vão ser esse instrumento de Deus na vida dessas pessoas, para que essas pessoas também possam começar ou continuar um encontro, uma caminhada com Cristo. Então cabe a nós o segundo passo, que é, movidos pela força do Espírito Santo, permanecer com o Senhor para conhecer o mistério de sua pessoa. E mais uma vez, conhecer o mistério, né? A mistagogia. Que essa foi a maravilhosa experiência daqueles primeiros discípulos que, encontrando Jesus, ficaram fascinados. Eis aí o nosso desafio:
fascinar, encantar as pessoas que chegam na catequese, para as pessoas que chegam na comunidade, mas fascinar e encantar por Jesus, né? Pelo projeto de Jesus para a vida de cada um de nós. Então, o discipulado, ele suscita, ele chama a intimidade da amizade com Cristo, com o Senhor, para nos levar à revelação da presença do reino, já, agora, aqui, no nosso dia a dia. E assim como os discípulos se aproximaram de Jesus, olha como é legal. Eles se aproximam primeiro, acolhem o reino, né? Mas para acolher o reino, primeiro eles precisam ser acolhidos. Então, mais uma vez, eu reforço isso porque eu acho que é extremamente importante. Acolher, acolhida, aproximar, fazer com que essa acolhida aproxime as pessoas de Jesus e que essas pessoas se transformem. Então são 3 processos, né? 3 momentos bem importantes: acolher, aproximar de Jesus, e para que isso seja uma forma da pessoa se transformar nesse encontro com Cristo. E quando é que a gente precisa fazer isso? É ontem? É amanhã? É hoje? É em todo momento. A gente precisa fazer com que as pessoas, sendo acolhidas, se aproximem de Jesus e se transformem. Se transformem em verdadeiros discípulos e missionários de Cristo. Essa é a missão. O discipulado, ele chama uma imagem do caminho a ser percorrido. Tem um caminho. Eu não posso chegar aqui hoje e amanhã acabar. Não, é um caminho diário, é um caminho constante, que também exige tempo para que aconteça. Então, o tempo também é importante. Por isso que o processo, ele passa por... Ele tem um tempo para acontecer, e aí ele tem também que caminhar com o ano litúrgico. Eu não posso receber a pessoa hoje, daqui a 6 meses a pessoa recebe o sacramento e vai-se embora. Ou participa de uma formação aqui agora, amanhã recebe o sacramento e vai embora. Por quê? Porque não deu tempo para que acontecesse uma transformação da mentalidade, das atitudes, sentimentos e o modo de ver o mundo segundo o coração de Jesus. Então precisa de tempo, é um processo, é uma caminhada. Então leva um tempo, de acordo com... A gente sabe, né? Vamos lá, vamos andar. Se eu for daqui para a esquina, eu levo um tempo. Se eu for daqui para um quarteirão, eu levo outro tempo. Se eu for daqui, de onde eu moro, pro, sei lá, vai para o centro da cidade, vai levar um outro tempo. Então essa caminhada leva um tempo, né? Então precisa ter uma caminhada que seja pelo menos adequada em termos de que passe por um processo para que aconteça essa mudança de mentalidade, de atitudes e sentimentos e o modo de ver o mundo segundo o coração de Jesus. Então, a iniciação à vida cristã é o tempo de iniciar o caminho de seguimento de Jesus. Então, a gente tem essa oportunidade na iniciação. Por isso que ela tem um tempo. Demora mais do que a catequese que a gente passou. Eu acho que os mais velhos, os mais idosos aí, porque velho é quem está ultrapassado, né? Idoso é quem tem mais experiência. Então, os mais idosos aí, como eu, a gente teve uma catequese diferente do que a gente hoje busca fazer com as pessoas que estão chegando. E nem sempre eu, por exemplo, tive a minha lá, que foram 8 meses de processo, eu não tive nem a metade do que hoje a gente proporciona para as pessoas que
que chegam, né? E tá tudo bem, né? E todo mundo, a gente passa por transformações constantes, né? Mas é interessante que a gente tenha um tempo adequado para que haja essa transformação. Não é instantânea, não é um passe de mágica, não é uma varinha de condão, vai lá e mudou. Não é assim. É um processo lento, gradual e progressivo. E à medida que as coisas vão desenvolvendo, vão acontecendo, isso vai proporcionando essa transformação. E aí a mistagogia, em que a gente ajuda o catequizando a fazer a experiência dos símbolos e dos gestos celebrados. O leva a experimentar os sinais tão simples e tão humanos na liturgia, não apenas como elementos deste mundo, mas aos olhos da fé, também como realidades divinas. É muito importante que dentro dos encontros também a gente busque trabalhar a questão mistagógica. Muitas vezes tem uns momentos que a gente vai trabalhar com a água, com as flores, enfim, de acordo com o tempo litúrgico, de acordo com o encontro, de acordo com a passagem bíblica, a gente, dentro dos momentos de encontro com os catequizandos, em todo o processo, a gente pode trabalhar com esses símbolos, não só como símbolos mundanos, né, do nosso mundo, mas também trazendo essa referência, esse significado do símbolo para algo transcendente. E aí a gente vai fazer com que esses catequizandos, com que esses catecúmenos, eles possam ter essa experiência mistagógica, que muitas vezes isso é novo até pra gente, tá? Muitas vezes a gente precisa realmente também porque a gente não passou por isso. Então, assim como Deus se comunicou por sinais e acontecimentos em sua palavra, da mesma forma ele continua a se revelar para nós. Nos sinais celebrados, a igreja coloca o catequizando e a comunidade em contato direto com o mistério da graça. Por isso a importância, mais uma vez, da catequese, está concatenada ali, está integrada com a liturgia, para que não somente a catequese, mas toda a comunidade, ela tenha esse contato direto com o mistério da graça, com essa mistagogia, comunicado por Deus, que acontece por meio de sinais: pão, vinho, os gestos, a luz, o óleo, a água, as flores, enfim, a gente está repleto de muitos símbolos e gestos, principalmente dentro da nossa liturgia. E aqui eu trouxe um pouquinho das celebrações que tem todo o processo, só para ilustrar. Eu sei que vocês já passaram por um processo antes, que algumas devem ter acontecido. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre as que a gente já fez aqui na paróquia. A gente teve a celebração de entrada no catecumenato, que é ali que finda o querigma para iniciar o processo de catequese. Entrega do mandamento do amor, do símbolo da fé, da oração do Senhor, celebração da eleição, existem os escrutínios, celebração da penitência, rito do éfeta, batismo, confirmação, eucaristia e celebração de envio, que ali é já no final do processo. Após a realização dos sacramentos, a gente inicia o período ali da mistagogia, porque não acaba com a celebração dos sacramentos. Não é eu receber os sacramentos e ir embora, pronto, estou livre, recebi o sacramento, posso ir embora. Não. Existe o processo, a etapa da mistagogia, que é para a gente vivenciar aquilo que foi celebrado, aquilo que a gente viveu em todo esse processo. E aí, por fim, a gente faz uma celebração de envio, do envio dos missionários, do envio dos discípulos de Jesus para a comunidade. E aí eu também queria mostrar um pouquinho dos nossos registros nesses momentos, em todo esse processo que a gente viveu aqui na paróquia. Aqui tem alguns momentos: festa de acolhida, celebração de entrada,
que a gente entregou o sinal da fé, que é o crucifixo, entregamos a palavra de Deus. Momentos com as crianças, as lembrancinhas que a gente entregou junto com a palavra de Deus, alguns encontros que foram feitos, e a gente estava crianças, jovens e adultos, as celebrações com toda a comunidade presente. E foi num retiro que a gente fez a celebração do Éfeta. Isso foi na Vigília Pascal. Teve o batismo e a Eucaristia dos catecúmenos. Celebração da Crisma com Dom José Antônio. E aí foram os que se crismaram com os catequistas. E aí eu queria também sugerir essa bibliografia, que foi de onde eu preparei a formação, de onde eu tirei esse conteúdo da formação, né? Que fala sobre cada um, né? Que é essa coleção da NUCAP, que é das Paulinas. Tem o Querigma, o Discipulado, a Mistagogia, e também eu peguei o novo Diretório para a Catequese, que foi lançado ano passado, se não me engano, 1º de junho do ano passado, e que está norteando aí a catequese de iniciação no Brasil. Então, eu queria agradecer esse momento mais uma vez, e queria deixar a mensagem para vocês que todo discípulo volta para o lugar onde é chamado a testemunhar a caridade com o dom de si, a oferta da própria vida, assim como fez Jesus. Amém. Amém. Obrigado, o João, né, pela formação. É assim, muito rico, né, gente? Eu sei muitos que estão aqui já viveram um momento formativo, né, sobre essas etapas, né, que é o querigma, né, a discipulado, a mistagogia, já tinham ali um conhecimento, mas é sempre bom a gente retomar novamente, falar, né, e tem gente que, novatos, né, que pode até ter se perdido em alguma nomenclatura aí, né, alguns nomes aí que talvez ainda não ouviram, né. E aí, João, antes da gente finalizar, deixa eu só te fazer uma pergunta. A questão dos introdutores, certo? Tá? Para quem ainda não conhece os introdutores, né, são essas pessoas que estão ali para facilitar esse processo, né, de contato com as famílias, né? São aqueles que fazem as visitas iniciais, né, nas casas e enfim. Só que é o seguinte, nós estamos aí, a primeira turma foi a turma passada, né? E nós não tínhamos a presença dos introdutores, foi muito nós mesmos que fomos ali de uma certa forma indo ao encontro dessas famílias, fazendo as visitas, e nessa nova turma nós ainda não temos esses introdutores, né? A gente conseguiu aumentar aí, se Deus quiser, o quantitativo de catequistas, né? Para facilitar também esse acompanhamento mais próximo, né? Dos catecúmenos, né? Mas ao mesmo tempo nós não temos os introdutores. E aí eu queria saber contigo aí, na tua experiência desse processo novo, se tem alguma dica aí para nós, alguma coisa que possa nos orientar ou nos nortear aí sobre essa questão aí. Sim. O que é que eu aconselho, né? O que é que eu posso dar de dica nesse processo? A gente sabe que dentro da paróquia existem muitas pastorais, muitos grupos. E aí aqui na nossa paróquia, que é uma paróquia bem menor do que a de vocês, foi o que a gente fez, né? A gente foi grupo por grupo, né? A gente também teve os momentos na Assembleia Paroquial, na
nas reuniões de coordenação da paróquia, né? A gente conversou com todas as pastorais e fez o convite. Como assim? A gente explicou o processo, explicou como estava acontecendo a catequese e fez o convite para todas aquelas pessoas que já tinham uma vivência, que já tinham contato com Jesus, com a palavra, com a vivência comunitária, né? Que fosse aquela pessoa que fosse anunciar a boa nova e ser uma pessoa da comunidade para acolher aquela pessoa que estava chegando. Então a gente fez esses convites nas pastorais, nos grupos da paróquia, e a gente também marcou uma formação para esses introdutores, para que a gente desse um norte para eles de como seriam os encontros, quais seriam os temas, quais seriam as passagens bíblicas, tudo isso para que eles tivessem um norte, uma orientação de seguir. Então a gente fez os convites, marcamos uma formação, e aí nesse acolhimento dos introdutores a gente deu a formação e fez a divisão, né, dos catequizandos para os introdutores de acordo com a quantidade que a gente tinha. Claro que os catequistas eles vão estar sempre mais sobrecarregados, né? A gente sabe que isso sempre vai acontecer e tem acontecido em todos os lugares. Mas, por exemplo, quando é o primeiro processo que você chama os introdutores, é assim mesmo. Depois, eles começam a perguntar quando vai ser, porque eles já estão mais abertos. Então, o que eu aconselharia? Faça um convite nos grupos, nas pastorais, marque um momento para a formação dos introdutores, acolha essas pessoas, forme e oriente para que elas possam fazer esses contatos. Eu acho que isso é muito bom. Isso ajuda muito também aos catequistas. Ok, obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Obrigado. Pode ser um de cada vez, viu, pessoal? E aí também depois eu disponibilizo a apresentação, tá? Se quiser compartilhar com o pessoal, que fica legal para depois dar uma olhada, ler direitinho, ver até os livros que foram sugeridos, que foram tirados a formação. Acho que é importante. Quero só fazer um comentário mesmo. Oi, Gabriela. Sobre a questão das visitas, eu considero que realmente foi algo muito essencial na catequese ter esse contato com as famílias, ter até certo ponto de intimidade, essa partilha. Foi muito importante para a gente entender algumas coisas que aconteciam que antes a gente não entendia. A gente não sabia da realidade do jovem, não sabia o que acontecia na casa dele. E aí, com essa abertura, a gente começou a entender muita coisa. A gente foi chamado para dar uma ajuda mesmo. E eu considero realmente muito, muito essencial. As visitas que eu fiz, apesar de serem cansativas, porque eram muito jovens, foram realmente muito boas mesmo. Eu acho que você falou um ponto aí que é muito interessante, né? Conhecer a realidade do outro. Acho que até quando começa o processo de catequese em si, por já conhecermos a realidade daquelas pessoas, facilita também o processo. Porque a gente já sabe mais ou menos como caminhar com cada um, porque a gente sempre fazia, e aí também é uma coisa que pode ser feito, fica uma outra dica, durante o processo de querigma, fazer encontros, né, para trocar experiências com os introdutores, saber como é que está sendo, ter esse acompanhamento dos introdutores, para que a gente possa conhecer mais cada um, e quando iniciar o processo de catequese propriamente dito, de discipulado ali, a gente conheça mais cada um, e conhecer essa realidade faz toda a diferença. E é tanto que quando a gente chega no final do processo, muitos lembram como foi o início. Muitos falam que aquele primeiro momento foi uma das coisas mais importantes que aconteceram, porque não é um hábito, né? Não é um hábito de se receber pessoas em casa, não é um hábito nosso de ir também ao encontro das pessoas.
Então isso marca, isso fica marcado pra gente e pra eles. Alguém mais? Ô, João, você tinha falado aí sobre a questão da caminhada, né? Que até comparou, né? Se a gente for. Tá dando pra ouvir? Quem tá falando? Clenilson? Acho que é o Clenilson. Pode falar, Clenilson, depois eu pego. Tá ouvindo? Oi, Clenilson. Agora vai. Não deu, deve estar com um problema lá, né? Não. Fala, fala aí novamente, Clenilson, ver se sai agora. Não tá saindo não. A gente de forma particular com a crisma dos jovens, né? De forma particular nós lidamos com a crisma dos jovens. Sim. Achei interessante quando você falava que o processo antigamente, né, era esse processo que alcançava primeiro o adulto, né, e aí o adulto bem catequizado e inspirando a família, né, inclusive os filhos, obviamente, né. Hoje a gente percebe muito a inversão disso, né. O jovem que chega na catequese com uma família totalmente desestruturada muitas vezes e até mesmo com pensamentos que são contrários à fé, né? E aí a gente precisa bem catequizar esse jovem, e esse jovem é quem acaba levando a palavra de Deus para dentro da sua família no cenário atual, né? E aí eu queria só assim que tu complementasse sobre esse assunto aí dessa certa inversão que nós temos hoje, né? E que a catequese tem esse papel de proporcionar, né? Esse diálogo. Isso. A gente procura, dentro da realidade que a gente se encontra, a gente procura fazer isso através do público que a gente está lidando, né? Seja a criança, muitas vezes a criança é quem conduz essa mudança na família. O jovem também, né, como você falou, eu também muita parte disso eu também fiquei com jovens, né, propriamente dito, na formação com jovens, e vi muito isso, e isso é fruto de uma, e aí eu posso dizer, né, que como catequista, como uma pessoa que faz parte da catequese, a gente pode dizer que isso é fruto de uma catequese deficitária dos adultos, né? E aí gera todo esse processo aí vicioso que que dificulta esse nosso processo de catequese. Então, por isso que é importantíssimo que a gente possua. E aí a gente começa um trabalho que, se não vem da família, a gente tem que começar a fazer esse trabalho dentro da catequese, com a criança e com o jovem, para que ele se torne um adulto bem catequizado. Obviamente, se a gente já tivesse um adulto bem catequizado, a gente não teria todo esse esforço, não precisaria de toda essa mudança de conjuntura com a criança e com o jovem. Obviamente que quando a gente retoma o processo de iniciação, a gente não mais... porque lá atrás se batizavam os catequizados, né? Primeiro você lá atrás, lá no início da igreja, que é o que a gente vem retomando hoje, primeiro você fazia o processo catecumenado para se batizar. E aí, ao longo do tempo, se inverteu. Se batiza para depois catequizar. Então a gente hoje está fazendo isso, né? A gente hoje está catequizando os batizados. Mas por isso que a gente também tem toda
esse maior trabalho nesse ciclo aí, né? Se a gente já tivesse um adulto bem catequizado, a gente não teria tanto trabalho nessa mudança de paradigma com a criança e com o jovem, porque isso já viria do seio familiar. Como isso, em grande parte, não existe, a gente precisa fazer esses trabalhos aí com a criança e com o jovem para que ele conscientize a família também e para que ele se torne um adulto que vá fazer esse ciclo sair de vicioso para se tornar um ciclo virtuoso. Então é muito importante esse processo, né? Todo processo é importante, mas a gente precisa fazer com que esses jovens e essas crianças e jovens se tornem adultos bem catequizados e também catequizar os adultos, porque, por exemplo, hoje, com a Natália, a gente tem a nossa família, tem a nossa filha, né? Então a gente já tem uma vivência em que ela vai participar disso. Se eu não tivesse essa catequese, se eu não tivesse, né, eu não conseguiria gerar esse ciclo virtuoso dentro da minha família. Então o seio familiar é muito importante para que a gente tenha um ciclo virtuoso e não vicioso. Mas hoje, em grande parte, a gente tem essa dificuldade. Assim, vou só expor a minha opinião, como a própria Gabriele já falou, você falou, João. Eu vejo que o papel do catequista, ele é muito importante, ele é fundamental e está se perdendo nesse tempo aí. Como você disse que é catequista desde 2006, eu sou catequista desde os meus 14 anos, né? Vamos dizer aí que eu tô 13 anos afastada, né? Voltando agora. Hoje eu tenho 37 anos, então olha o tempo. Vou fazer igual você falou, façam as contas, né? Então, assim, eu vejo que está se perdendo muito o papel do catequista, né? Muitos estão se acomodando pelas dificuldades que encontram, porque, como você mesmo expôs, e a Gabriele, quando nós fazemos essa visita, né, quando nós vamos à casa desse catequizando, desse jovem, para saber a realidade da família dele, né, como é que é esse convívio, como é que é o social dele, mesmo que os pais não sejam, não tenham vivência de igreja, porque muitos dizem que são católicos, mas como eu tive um pároco que falava que era o católico cometa Harley, né, que aparece de tempos em tempos na igreja, num batizado, no casamento, numa missa de sétimo dia. Então, quando nós identificamos desse catequizando como é que é esse seio familiar, você também consegue catequizar esse familiar. Você consegue catequizar um pai, a mãe, um irmão e trazer para dentro da nossa paróquia. Hoje, eu sou do SCC, né? Eu costumo muito dizer para todos que estão à minha volta lá no SCC, quando eu vou trabalhar com jovens, né, na JC e até mesmo na formação do SCC, eu digo que nós temos que fazer essas visitas com segundas intenções. Por que segundas intenções? Porque nós temos que ver como é que é a família dessa criança, desse jovem, catequizá-los, porque eles são os futuros que nós vamos conseguir trazer para dentro da nossa paróquia. Eu já consegui muitos pais de jovens no EJC trazer para o nosso SCC, que hoje eles são firmes na sua fé, que hoje eles vêm se solidificando a cada dia. Então nós temos que ter esse acolhimento, esse carinho, né, com as crianças dentro de todos os paradigmas que você apresentou, para que a gente possa conquistar. Porque como você mesmo nos passou, lá na frente, no final de toda a sua evangelização, eles vão lembrar: olha, quando eu comecei, o meu catequista João, o meu catequista Edson, a Gabriele, ela fez isso por mim. Ela foi lá na minha família, ela conversou com a minha mãe, porque muitas das vezes nós temos também dentro da nossa comunidade pais
que não querem que aquela criança esteja dentro da igreja. E a gente tem que mudar essa visão para que a gente não perca essa criança, esse jovem. Então, eu vejo que esse acolhimento está se perdendo muito. Eu sei que a função hoje do catequista, ela está muito sobrecarregada pela quantidade que nós temos. Hoje eu sei muito bem que nós não temos catequistas suficientes, mas por falta desse acolhimento, porque nós fazemos essa diferença, nós temos que ser esse diferencial, não só como catequistas, mas como leigo mesmo, como membro da paróquia. Acho que quando a gente faz um processo bem feito, quando a gente e claro, né, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, tá? Ninguém vai saber, não existe uma receita de bolo que eu vou seguir, vai dar tudo certo, não existe. E cada comunidade tem a sua experiência, tem a sua vivência, né, tem a sua maneira de trabalhar, tem a sua maneira de conduzir, mas a gente começa a ver os frutos, e aí a gente começa a analisar o processo quando esses frutos surgem, né? E aí os frutos vão surgindo, que essas pessoas vão sair para a comunidade. Por isso que é importante também, lá no final, fazer uma celebração de envio para que essas pessoas possam se engajar na comunidade. Né? Imagina aí vocês terminarem um processo e terem mais catequistas, terem mais pessoas, por exemplo, engajadas nos grupos, nas pastorais, celebrando melhor, vindo sempre, mesmo que não fique nenhum grupo pastoral, até porque não necessariamente precise ficar, mas que você consiga ver aquela pessoa mais participativa nas celebrações, nas missas, né, que aquela pessoa ela tem entendido o processo. Isso é o que isso nos mostra o quão bem feito foi o processo, porque isso acaba também voltando, né? Se eu consigo ter mais pessoas como catequista, se eu consigo despertar esse desejo nessas pessoas, também vai ser melhor para mim como catequista que já faço parte, né? E eu acho que é fundamental, tá? Mais uma vez eu vou enfatizar isso, porque para mim, na minha cabeça, na minha percepção é fundamental. Acolhimento, encantamento, aproximação para que possa se transformar. Se a gente não acolhe, se a gente não encanta, se a gente não deixa essas pessoas fascinadas, e aí não é encantada e acolhida para ficar fascinada pelo João, pela Gabriele, não. É por Cristo, pela palavra, pelo caminhar, pelo seguimento de Jesus. A gente precisa, se a gente acolhe, se a gente encanta e se a gente aproxima essas pessoas de Cristo, da palavra, da liturgia, das celebrações, a gente faz com que essas pessoas se transformem e isso melhora todo o processo, toda a vida eclesial na comunidade. Mas isso é preciso ter sempre em mente, a gente pode esquecer disso. E como catequistas, é uma coisa que eu sempre digo para o grupo de catequistas aqui, a gente não pode se acomodar, embora a gente tenha sempre e aí quando eu falo a gente, isso me inclui, a gente sempre tem essa tendência a ficar no que é confortável. Mas a gente precisa estar sempre querendo melhorar, estar sempre estudando, estar sempre buscando novidades, porque o mundo vai mudando. A catequese que eu comecei lá em 2006, que a Kelly começou lá atrás, é totalmente diferente do que é hoje, a realidade de hoje. Totalmente diferente. Se a gente permanecesse do mesmo jeito que a gente estava lá atrás, provavelmente a gente não teria bons frutos desse processo. Então isso é importante também a gente levar em consideração. João? Oi, Conilson. Tá dando para ouvir bem? Agora tá. Ok, é porque eu tava... João, é o seguinte, realmente o que vocês falam, você, a Kelly, a gente teve essa experiência disso. Eu já fui catequista e coordenador, já alguns anos atrás, deu uma parada devido a problemas assim, questão de disponibilidade, mas é isso mesmo,
tudo é um processo, como você mesmo falou, com o tempo a gente precisa acompanhar as mudanças, né? Porque a gente sabe que o jovem hoje é diferente do jovem de alguns anos atrás, estão muito ligados à tecnologia e para você poder pegar, digamos assim, atenção, né? Para qualquer assunto relacionado ao jovem é difícil você prender a atenção do jovem hoje. Eu lembro que alguns anos atrás nós tínhamos as paródias, né? Nós tínhamos, inclusive até o grupo de jovens fazia teatro, que depois acabou-se isso, e eu tinha observado até que durante a Idade Média a igreja usava o teatro para transmitir ensinamentos, né, como mensagem, mas depois foi cortado isso durante as celebrações. Mas, diga assim, a gente tem que acompanhar realmente, e eu acho que esse processo que hoje está tendo com o catecismo, né, com a iniciação cristã, se deu também devido a algumas experiências anteriores que viram que deu positivo e hoje se tem iniciação cristã. O exemplo disso eram alguns catequistas, né, alguns orientadores de crisma, como o caso, eu não sei se o orientador de crisma da Kelly foi o João, que eu conheço, um amigo meu, o João, mas ele era um dos que fazia os encontros na casa dos crismandos, chamamos de crismandos, não sei se ainda está no mesmo jeito, né? Então eles faziam os encontros na casa mesmo, de cada encontro era na casa de um crismando. E isso ele fazia aquela ligação junto com os pais, né? Fazia o encontro com a presença dos pais. Eu lembro também que as missões, embora as missões eram muito... falar que eu digo assim, com relação a isso, mas a gente fazia as missões, e a Igreja Católica ia nas residências e davam umas palavras, fazia orações. Nas igrejas, né, da própria paróquia, dividia-se por ruas as pastorais e fazia isso. Mas isso era só um dia, era muito... para a questão de evangelizar é muito pouco. Mas com relação mesmo à catequese, teve alguns grupos que começaram com isso, fazendo nas suas próprias residências dos crismandos. Eu acho que isso foi uma experiência que deu certo e algumas pessoas pegaram para ser feito hoje, né? Iniciar com os pais. É muito importante. Realmente é que a realidade de alguns pais é difícil, alguns pais, a criança tem pais que é alcoólatra, e diversos problemas, né? E você tem que lidar com isso. Até uma forma de se expressar. Só para concluir, para não me estender muito, uma forma de se expressar. Por exemplo, como você vai chamar Deus de pai se às vezes uma criança ou um jovem tem um pai que é alcoólatra, né? Vixe, Deus é pai, então Deus é igual ao meu pai, quer dizer... E voltando para a questão do jovem hoje, para você lidar com, só para terminar, concluir, lidar mesmo com o jovem hoje, prender a atenção dele com essa tecnologia, com o celular, com jogos, e você tem um momento, digamos assim, às vezes 1 hora só com o jovem, ele tem o restante da semana, todinho dos dias da semana, com o mundo, né, para dizer assim, voltado para outros afazeres, aí a gente tem que ter muito preparo e se preparar bastante para que isso chegue ao objetivo que nós queremos, né? Que é realmente evangelizar o jovem e os pais, se for o caso. Obrigado. João. É isso mesmo, Clênio. É isso mesmo. João, só aproveitando aí o que o Clênio falou, né? Assim, não é pedindo a receita do bolo não, mas pedindo só para você partilhar um pouquinho aí de alguma experiência que você viu assim, que dentro da catequese, do momento ali mais longo da formação, do discipulado e tudo, foi assim mais benéfico, que você viu assim, a gente aplicou isso na nossa catequese e a gente viu ali um bom resultado, entendeu? Se tem algum exemplo assim que você poderia trazer. Sim, dentro do processo do discipulado, uma coisa que foi grande diferencial, né, trouxe bons frutos, foi, por exemplo, trabalhar no encontro, trabalhar no estadogia em cada encontro, né, trabalhar os símbolos, trabalhar a questão dos sinais, dentro do encontro, né, e aí isso vem desde uma ambientação do lugar, né, tem sempre ali, no caso a gente fazia ou nas casas ou nas salas da casa de formação que a gente sempre tinha uma mesa com uma toalha da cor litúrgica, com velas, com a Sagrada Escritura na centralidade, alguns objetos e sinais, gestos relacionados ao encontro ou à questão litúrgica. Acho que isso foi assim, algo que ajudou muito no processo do discipulado, né, no processo catequético, quando a gente vai
E se casa muito quando a gente, como o itinerário acompanha o ano litúrgico, isso se casa muito e contribui muito para a vivência celebrativa nas celebrações que fazem parte do itinerário e nas celebrações litúrgicas do dia a dia, né? Nas dominicais, por exemplo. Então isso foi muito importante e foi, posso dizer assim, um dos grandes diferenciais desse processo. Então sempre ter a preocupação, o cuidado com a ambientação, com o encontro ser bem planejado, ser bem preparado, com todos esses momentos, né? A gente até fez, por exemplo, aqui para os catequistas, a gente fez na formação, e aí fica a dica, tá? A gente sempre, se você for pensar assim, poxa, a gente, se for comprar uma vela da cor litúrgica, por exemplo, para cada turma de catequese, é caro, né? Vela é caro, vela a gente sabe que é caro. Foi o que a gente fez. A gente fez uma oficina para os catequistas de como fazer vela. Então a gente comprou os materiais, todos os catequistas aprenderam a fazer as velas e todos os catequistas faziam as velas das suas próprias salas. E isso foi muito legal, né? Porque é uma economia para a catequese, né? Que não preciso comprar as velas caras, mas a gente pode fazer, compra os moldes, compra a cera, com o paviozinho, pronto, rapidinho você faz, no instante, e aí dura uma eternidade, e aí você pode fazer das cores litúrgicas. Isso também posso dizer que foi uma experiência muito bacana, muito legal. E ter essa preocupação com o encontro faz toda a diferença, tá? De ter o cuidado com a questão litúrgica, com o ambiente, com os símbolos, com a relação com o tema que vai ser trabalhado naquele dia, com a passagem bíblica. Isso tudo faz muita diferença. Ô João, te explorar mais um pouquinho. Cara, eu lembro que nas formações que vocês foram dar pra gente, vocês estavam organizando um subsídiozinho lá, que até você apresentou lá brevemente, né? Tava bem no início, vocês estavam fazendo ainda, parece que estava nos primeiros encontros ali do Querigma, eu acredito. Aí eu te pergunto, tu terminou esse subsídio aí? Dá pra gente dar uma pescada nele? Como é que anda esse projeto aí? A gente tem, inclusive falando sobre o encontro, né? Que a gente até chama de a pedagogia do encontro, falando um pouquinho sobre os momentos dos encontros, para dar uma noção geral do encontro. A gente tem feito, depois a gente pode mandar também, compartilhar com vocês. A gente até compartilhou lá atrás, acho que com o Augusto, mas a gente passa para ti também, para você compartilhar com os catequistas. É uma estrutura geral de encontro dentro da catequese. Ótimo. Que aí tem um pouquinho falando sobre essa estrutura, né? A gente fala um pouquinho sobre ambientação, enfim, de um modo geral. Mas tá bem organizado, assim, tá bem simples, dá de fácil entendimento. Ótimo. Pois João, vamos rezar, né, por você, pela sua oferta, né? Agradecendo aí a sua disponibilidade, tá? Então assim, eu que agradeço. Que o Senhor possa cada dia mais ir fortalecendo vocês na caminhada, nessa dedicação que vocês sempre têm, né? A família de vocês é muito, assim, de forma particular, me alcançou durante esse processo catequético, né? Eu fiquei assim realmente, como você disse, a gente precisa procurar entusiasmar as pessoas, né? E eu encontrei esse entusiasmo em vocês, né? Como família, né? Vocês viverem essa unidade, tanto é que eu convidei a Natália, quem veio dar a formação foi você, né? Então existe essa unidade, essa parceria, e que Deus possa realmente estar sempre aí, né? Trazendo essa unidade, essa fortaleza para vocês, né? E para o ministério de vocês. Então Deus abençoe, que nossa Mãe Maria Santíssima também interceda por cada um de vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.